Então agora vamos fazer uma escalação dos times. Lembrando que muita gente participou da guerra, então eu vou comentar só os principais. Do lado dos titãs tinham os irmãos de Cronos, menos o Oceano que se escondeu para não entrar na guerra. E fora eles tinham os titãs da segunda geração, como por exemplo, Perses, o deus da destruição, Menoécio, o deus da fúria, e obviamente o Atlas. Bora! Do lado de Zeus tinham os irmãos dele, os Hecatônquiros, Prometeu, e mais pro final da guerra, Zeus conseguiu mais alguns aliados, sendo eles netos de Oceano e Tétis. Mas dentre eles, só 2 valem a pena ser mencionados. O primeiro, vocês provavelmente vão reconhecer o nome. Era um tal de Kratos. Não, não é esse Kratos. Mas ele foi a inspiração pro personagem do videogame, já que ele também era absurdamente violento e impiedoso. Ah, e vocês devem ter percebido que até agora eu não coloquei nenhuma deusa na lista. E o motivo é que muito pouco é falado sobre a participação delas na guerra. Algumas versões dizem que elas nem participaram. Mas tem uma que tem que ser mencionada. Uma das irmãs de Kratos, que não é o do videogame, era Nike, a deusa da vitória. E sim, a marca do tênis veio por causa dela. E essa mina era porradeira. Quem já jogou Smite sabe do que eu tô falando. Na verdade, deve ser bem desanimador você ir contra a deusa da vitória. Mas agora falando da guerra em si. De um lado, os Hecatônquiros arremessavam rochas. Do outro, Perses atirava bombas de lava. Hades, em determinado momento, usando sua invisibilidade, conseguiu se infiltrar na base titã e destruir parte do arsenal e equipamento deles. Eu não sei exatamente o que ele destruiu, mas deve ter sido alguma coisa importante, tipo o roteador Wi-Fi deles. Em compensação, Atlas não precisava de equipamento, porque ele era o tanque da parada. Ninguém conseguia derrubar o cara. Mas Zeus também mostrou a que veio. Nenhum titã conseguia se aproximar dele. E uma coisa legal que ele fez foi na hora de enfrentar o Titã da Fúria. Ele subiu na carruagem voadora de Nike e enquanto ela foi pilotando, ele foi dando headshot na galera. Aí quando ele chegou perto do Menoécio, ele tacou um raio tão forte que o Titã afundou e foi direto pro submundo, sem baldeação. E essa guerra continuou por 10 anos. Sendo que no final, a batalha decisiva ficou entre Zeus e Hades contra Cronos e Atlas. E ao invés de contar como é que foi, essa vocês vão poder assistir. Bloodlust and power raged within Zeus. His desire to rule over mortals was intolerable to us. The war between the Titans and the Olympians forged the landscape of the mortal world. It was a war that we knew the Titans must win. If we lost, it would mean an end to the golden age of the Titan rule. Peace and prosperity for mankind would be no more. E com os 2 titãs mais fortes derrotados, não demorou muito para que os outros também caíssem. Então, com o fim da guerra, os titãs derrotados foram aprisionados no submundo. Com exceção de Atlas, que por ser o braço direito de Cronos recebeu um castigo diferente. Ele foi obrigado a carregar o mundo nas costas, e é por isso que os Atlas têm esse nome. Já Cronos foi acorrentado na parte mais sombria e terrível do submundo. Essa cena até aparece na vinheta. E os Hecatônquiros gostaram tanto disso que eles viraram os agentes penitenciários do submundo, para garantir que ele nunca mais ia sair. Depois disso, Zeus e seus irmãos montaram seu novo lar no topo do Monte Olimpo, que é a montanha mais alta da Grécia. E por último, a única coisa que faltava era decidir quem ia ficar com cada um dos 3 principais reinos: o céu, o mar e o submundo. Então os irmãos resolveram fazer um sorteio. Zeus pegou um pote e colocou 3 pedras preciosas dentro, uma de cada cor, representando os 3 reinos. Lembrando que o céu era o lugar mais prestigiado, enquanto o submundo era o pior, porque o deus do submundo inevitavelmente vai ser odiado pela humanidade.
Ele é visto como um demônio que quer tirar os seus entes queridos de você. Sendo que na realidade, ele é só o cara que administra a República dos Mortos e garante que os prisioneiros que nem Cronos não fujam. E é válido mencionar que o submundo é um lugar bem desagradável, então nenhum deus quer morar lá. Então Zeus, tendo sido o líder da rebelião, se deu ao luxo de pegar primeiro. Mas o que ele tinha de carismático, ele não tinha de humilde. Ele não ia aceitar nada que não fosse o céu. E para garantir isso, ele deu uma espiadinha antes de pegar. Aí Poseidon tirou a sua. E como ele não queria o submundo, ele espiou também. E por último tinha sobrado só uma pedra. Então, cada um mostrou o que tinha pego. E quando o Hades viu o resultado e a falta de surpresa dos irmãos, ele soube que eles tinham trapaceado. Mas ele não tinha como provar. Então, sendo o cara responsável que ele era, ele assumiu o cargo do submundo. E existem outras versões que dizem que Zeus não trapaceou. Mas levando em consideração que ele é a personificação do ego inflado, somado ao fato de que ele pegou primeiro, eu continuo achando que foi trapaça. De qualquer maneira, depois disso o Hades foi pro submundo e a relação deles ficou bem conturbada, dando início a outras histórias que um dia talvez eu conte. Mas a de hoje, infelizmente, acabou. Fui!